Olá, bom dia, quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos ver, turminha, na matéria de ciências, iniciando na página 25, encerrando nossa matéria, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Nós vamos iniciar agora com separação de misturas, turma, tá? Você estudou que a maioria dos materiais é composta de misturas. Na última experiência que nós fizemos, nós trabalhamos com a mistura da maioria dos componentes com água, não foi isso? Vocês responderam a atividadezinha, né? Espero que tenha dado tudo certo, tenham entendido. Portanto, se quisermos um componente específico de uma mistura, precisamos separá-la. A separação de mistura consiste em isolar um ou mais componentes que formam uma mistura. Vamos lá. Observe agora alguns exemplos de misturas e conte para o papai, para o irmão, né? Como para a mamãe, como você faria para separar os materiais que compõem cada uma delas. Mistura de sementes, castanha de caju e amêndoa. Mistura de areia e pedrinhas. Mistura de água. Para separar essas e outras misturas, existem alguns métodos de separação que são aplicados de acordo com os componentes de cada mistura. Conheça algum deles, desses métodos de separação de materiais. Turminha, olha só. Catação. Esse método consiste na separação de materiais sólidos. Para separar a mistura de semente, por exemplo, pode-se realizar esse método. Então, quando eu for usar o método para separação de sementes, eu vou usar o método de catação. Outro exemplo é o ato de separar as impurezas de alguns grãos, como o feijão. Olha só, você vai catando, vai tirando, você pode já ter visto a mamãe, né, a vovó, o papai, catando, separando o feijão para que não venha nada de ruim junto com ele, que às vezes vem uma pedrinha junto com o feijão, às vezes vem um pauzinho junto com ele, tá? Aí nós vamos usar esse método de catação, nós vamos separar as impurezas, tá? Antes de cozinhar o feijão, os grãos ruins e as pedrinhas são separados dos grãos por meio de catação, tá? Agora nós vamos para o meio de peneiração, peneirar. Com o uso de uma peneira, é possível separar sólidos de diferentes tamanhos. Esse método pode ser utilizado para separar a mistura de areia e pedrinhas. A peneira também pode ser usada para separar alguns sólidos de líquidos, retirando as sementes de um suco de fruta, por exemplo. Quando você bate, você coloca lá no seu liquidificador, você vai bater um suco de limão, né? Você coloca com a casca e tudo. Aí, para você separar a casca do suco, para ele ficar bem líquido, sem nada nele, você peneira, tá? Você coloca numa peneirinha, tudo bem? Muitas crianças gostam de brincar de separar a areia de pedrinhas em parquinhos ou na praia. Todo mundo conhece, né, turminha? A peneira, né? Então, vamos lá. Filtração. Algumas misturas de sólidos e líquidos são separados por meio de filtração. O filtro, assim, que vocês mais conhecem é o filtro de café. Esse método pode ser utilizado para separar uma mistura de água e areia, por exemplo, e consiste em passar a mistura por um filtro. Outro exemplo de filtração pode ser na preparação do café, tá? A borra e os demais ingredientes, né? O açúcar. O açúcar já derreteu, né? Vai ficar dentro do filtro. Então, a borra, ela fica separada do líquido que você irá tomar. Decantação. Outra maneira de separar um sólido de um líquido, como o solo da água, é a decantação. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso, para que, após algum tempo, o solo se deposite no fundo do recipiente. Olha só, turminha, o solo lá no fundo, ó, do recipiente. Tá? A decantação também pode ser utilizada para separar líquidos, como água e óleo. Para separar essa mistura de solo e água, basta despejar a água em outro recipiente, deixando apenas o solo no copo. Tá? A hora que você jogar a água com cuidado em outro recipiente, embaixo vai ficar somente o solo, quer dizer, a terra, tudo bem? Evaporação. A evaporação é um método utilizado para separar misturas em que o sólido está dissolvido no líquido, como em uma mistura de água e sal. Assim, para separar o sal da água, utiliza-se a evaporação. Nesse processo, a água líquida evapora e o sal sólido
permanece. A evaporação é utilizada para obter o sal de cozinha. Nas salinas, a água evapora e o sal fica, tá? Depositado no local onde pode ser recolhido para ser utilizado na produção do sal de cozinha, tá vendo? Nas salinas que é utilizado a evaporação do sal. O que significa dissolvido? Quando uma substância está completamente misturada à outra. Ela se dissolveu, por exemplo, o açúcar. De manhã nós vamos tomar um café, né? Aí você vai colocar açúcar dentro da água. Aí, ao ferver, o açúcar vai dissolver, tá bom? O açúcar dissolve ali dentro da água e a gente não vê o açúcar mais, ele dissolveu de acordo com o que foi fervendo. Evapora, passa do estado líquido para o gasoso. Bom, turma, na página 26 tem um experimento, tá? Esse experimento, ele tá falando assim: realize esse experimento e aprenda a separar uma mistura de água e terra e folha seca. Vocês vão ler esse experimento, vocês vão fazer ele e depois vocês vão responder e quando nós voltarmos nós vamos compartilhar com a turminha, tudo bem? Então vamos lá. Na próxima página, antes dessa página de transformação de materiais, nós temos aí como funciona uma usina de reciclagem, tá, turma? A usina de reciclagem é o local onde os resíduos recicláveis, ou seja, papel, plástico, metal e vidro, são transformados em matéria-prima para serem utilizados na fabricação de novos produtos. Nós trabalhamos muito isso em escola. Nós pedimos muito porque ao jogar o lixo fora, vocês separem o material reciclado. Porque esse material, o material para reciclagem, ele vai ser aproveitado, turma, para determinados fins. Se jogado na natureza, dependendo do material, demora até mais de 100 anos para ser dissolvido, tá? Observe como funciona o processo de reciclagem. Na página 28 tem todo um processo de reciclagem, tudo bem?